Boa noite. Boa noite para você que está assistindo aqui no ao vivo, para você que está aqui no Brasil, para você que está assistindo essa live no gravado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você está assistindo aí. É muito bom estar aqui com vocês e hoje eu quero falar sobre hábitos. Hoje eu vou receber aqui uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível com quem eu aprendo muito, muito. A Miriam Valentim, terapeuta integrativa. Pessoal que está entrando aqui, quero mandar um beijo para vocês. Me digam se o áudio está bom. Porque na live da semana passada, o início da live, o áudio estava ruim. Então, por favor, me avisem se estiver baixo, tá? Então, eu estava falando aqui que hoje vamos falar de hábitos, né? Porque todo mundo quer mudança, mas na hora de mudar, o bicho pega, a coisa aperta, né? Então, eu vou receber hoje aqui, já vou chamar em seguida para vocês, a Miriam Valentim, terapeuta integrativa. E assim, ó, o que me motivou a fazer essa live? Eu já tinha conversado com a Miriam há um tempo, né? Porque eu percebo que a mudança de hábito é algo um pouco difícil para as pessoas. E eu e ela, em alguns momentos, a gente já chegou a conversar a respeito disso. E a gente decidiu, então, trazer esse bate-papo aqui ao vivo e fazer algumas trocas com quem está aqui com a gente. E que podem, né, talvez alguém que esteja aqui pode ter dificuldade na mudança de hábitos. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre isso, sobre a responsabilidade que a gente assume em mudar os nossos hábitos, quando a gente quer uma mudança, né? E a primeira coisa que eu quero trazer antes de chamar a Miriam aqui, eu quero dar o meu depoimento. Olha que lindo! Eu já vou começar essa live dando um depoimento. Uau! Eu quero dizer... Ah, tá baixo o áudio. Vou aproximar. Melhorou assim? Às vezes melhora quando eu mexo nele, tá? Quando eu passei a live anterior pro YouTube, ele deu um salto assim no som, de repente. Tá? Então, não sei, que é alguma coisa aí da informática. Obrigada, Renata. Então, é alguma coisa que no meu vou ter que trocar esses fones aqui. Tá aí um motivo aí, ó. Tem que trocar os fones. Então, boa noite para quem está entrando aqui. Já vamos mandar aquele aviãozinho. Enquanto eu conto aqui um pouquinho do meu depoimento, você já manda aquele aviãozinho para as pessoas que você conhece. Oba, obrigada, Jaque. Vamos ajeitar aqui. A gente vai conseguir achar um ponto legal aqui. Ver se melhorou, Jaque. Vamos ajeitar aqui. Ver se melhorou agora. Vai ficar bom. Esse áudio vai ficar bom. Então, eu vim aqui trazer um depoimento, porque na realidade, essa questão da gente mudar, da gente querer a mudança, da gente incentivar o outro, que legal, muito bonito, a coach de transição de carreira está chegando aqui, está falando, ela tem canal no YouTube, ela tem blog, blá blá blá. Tá, mas e na prática, será que ela faz isso também? Será que ela não tem os perrengues assim que ela trava e não consegue, né? Pois então, eu geralmente nesse horário, minha família me conhece aqui, né? E os meus amigos mais próximos podem adoçar isso aqui. Eu sou aquela pessoa que acorda super cedo, só que chegou 8 horas da noite, acabou o humor para mim. Eu fico imprestável depois das 8. Esse horário é o horário que eu tô me recolhendo indo para cama. Então, quando eu convidei a Miriam para a gente fazer essa live, a gente estava com um problema de agenda, que não estava fechando as nossas agendas, porque graças a Deus a gente já tem, né, tem os nossos atendimentos, né, de noite. E era possível para Miriam nesse horário, embora não fosse o horário mais confortável do mundo. Eu cheguei a começar a digitar a mensagem dizendo, bah, mas nesse horário não vai dar, porque esse é o horário que eu vou dormir, aí é muito tarde. Reparei e pensei, pô, mas se eu quero mudança, não sou eu a primeira pessoa que tem que dar o exemplo e começar a mudar? Então tá aí, olha só, vejam só, não estou de pijama, estou acordada aqui fazendo essa live com vocês, tá? Então, sem mais enrolations, vamos chamar aqui agora, vou convidar a Miriam para entrar. Vamos ver aqui.
Tá entrando, Miriam. Tcharam! Opa! Meu Sim, bem, aparecer seja não muito dá, né? bem-vinda. Tem que ser assim, senão não tem graça. O bom é quando a gente erra, Camila. Então, né? Vocês estão me vendo pela metade também. Aí, É, melhorou. eu também aqui tenho que ajustar a distância aqui. Bom, Então, Miriam, aquelas 3 perguntas que eu faço sempre, né? Quem é, o que você faz e o porquê você faz o que você faz? muito bem, muito bem. Boa noite a todos que estão por aqui. Deixa eu aproveitar aqui também e mandar uns aviõezinhos. Já disparei alguns, mas já vou disparar mais uns aqui. Boa noite para todos. Que bom estar por aqui contigo, Ceci, para a gente falar desse assunto tão pertinente de tantos anos para todas as pessoas, né? Tão importante a gente olhar para os nossos hábitos, né? Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com as terapias integrativas complementares em benefício da nossa saúde, do nosso bem-estar e também da nossa beleza, né? Eles também atuam dessa forma para a gente. Faço o que faço porque realmente chegou um momento da minha vida que eu precisava fazer uma entrega de valor. Sempre fui uma profissional muito comprometida com o meu trabalho, mas chegou um determinado momento que eu precisei. O meu servir precisava ter um significado maior, né? E eu sempre gostei muito das terapias, me profissionalizei como massoterapeuta já em 2003, mas nunca tinha atuado efetivamente, né, como massoterapeuta. Então, em 2019, aí, deu um despertar de investir, né, numa faculdade, numa graduação, e eu tive a felicidade de, naquele ano, em 2019, que lançaram, então, uma graduação como tecnóloga em terapias integrativas e complementares, e para mim, realmente, eu entendi que era o momento, então, de investir, começar a atuar e trabalhar com isso, né? Também sou terapeuta reikiana e agora estou me pós-graduando como consteladora familiar, também especialista em desenvolvimento humano, porque virou um caminho sem volta. Como vocês podem ver, quando eu e a Miriam nos encontramos, a gente tem bastante assunto e o assunto é uma delícia, né? Sim. E aí eu tava aqui, né, para relaxar, porque é aquele tal negócio, né? Eu tô mexendo com a minha zona de conforto. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo acordada às 9 horas da noite. Aí, o que eu fazer? Já comecei a ficar nervosa e agitada pela casa. Quer saber? Vou pegar um livro e vou ler. Eu tô relendo Os Segredos da Mente Milionária do Harvey Eker. E nada é por acaso, né, Miriam? Olha o que me apareceu aqui na página 55 do livro. E eu quero compartilhar isso com vocês. É assim, ó, quase todas as pessoas entendem que somos criaturas de hábitos. O que elas não sabem é que existem 2 tipos de hábitos: os de fazer e os de não fazer. Tudo que você não está fazendo, neste momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. Simples assim, né? Simples, mas não é fácil, né? É muito simples, mas não é fácil, de forma nenhuma. Na verdade, leva-se muito tempo, né, para a gente conseguir estabelecer um hábito para que o nosso cérebro associe isso, né, e entenda como natural, como um hábito já adquirido. E aí é um ponto bem importante, né? Esse nosso senso de imediatismo que a gente vive hoje, né? Ele nos cobra, ok, eu estou refletindo aqui, eu quero mudar, eu já sei, porque na teoria a gente tem tudo muito alinhado, né? A teoria é Planejamento é linda, ótimo. a teoria é maravilhosa. A teoria a gente tem, graças a Deus, tem aí o papai Google, né? O YouTube, tudo que nos fornece N informações. Mas
enquanto a gente continuar aqui atrás do computador, só na teoria, estudando, os resultados não vêm, né? E aí as pessoas te procuram porque elas têm aspectos que precisam ser melhorados, né? E aí tu resolve Sim, tudo para elas, é assim? é assim que a terapeuta integrativa atua. Na verdade, não. Só que não. É, muito interessante, tá, Ceci? Porque, assim, na verdade, um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, nós não somos médicos, né? Então, falando, assim, de uma lacuna, doença, saúde, tá? Jamais eu vou recomendar que pare ou que modifique qualquer tratamento médico, né? Para qualquer doença, para qualquer sintoma. Só que essa é a questão. Um médico estudou sintomas, estudou doenças, então ele vai trazer soluções para estes sintomas e para estas doenças. Um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico que trabalha com essas práticas naturais, essas práticas terapêuticas, a nossa finalidade é realmente, nessas circunstâncias, gerar um elo, né, entre a medicina moderna e a aplicação desses medicamentos para determinados sintomas, determinadas doenças. Então, o terapeuta integrativo, ele é um elo entre a medicina moderna e entre a pessoa em questão, a pessoa em tratamento, né, para que ela perceba que não adianta somente tratar os sintomas. Ela precisa observar no seu contexto, e aí um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, auxilia a que tu também, né, enquanto paciente, enquanto cliente, perceba o contexto todo que tu estás inserido, né? Porque isso tudo colabora, isso tudo soma na facilidade ou dificuldade de incluir novos hábitos. Isso. Sabe que é interessante, né? Que é num outro momento que a gente estava falando que às vezes as pessoas chegam para nós esperando que a gente resolva algo que precisa ser mudado dentro da pessoa. Então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a mudar aquilo que elas precisam mudar do lado de dentro, né? Exato. Eu trabalho com análise de perfil comportamental e com processos de coaching, né? Então, assim, ó, eu sempre deixo claro para as pessoas que eu atendo ali no início, né, quando a gente vai começar o atendimento, que os resultados que a pessoa vai ter vai depender das ações que ela vai tomar na prática. Ali na sessão, nós estamos fazendo que um momento de reflexão para ela entender, ela vai, né, ter essa clareza, eu gosto dessa palavra, eu ajudo a pessoa a trazer para a sua vida a clareza daquilo que precisa ser mudado e de que forma pode ser mudado. Agora, eu não vou ir lá e estudar pela pessoa para ela passar num concurso público, né? Sim. Não sou eu que vou malhar para a pessoa que precisa melhorar a saúde. Sabe que eu fiz uma reflexão já há um tempo atrás, assim, e tem uma coisa que as pessoas comentam muito a respeito de mudanças de hábitos, que seria a motivação, né? Isso que tu está dizendo, assim, da clareza, né? Por que fazer a mudança de hábito? Então, tem quem defenda que não necessariamente precisa de motivação, porque a motivação ela te dá picos, né, de disposição. Mas aí eu acho legal a gente desmembrar mesmo essa palavra, né? Motivação é ter um motivo para a ação. Eu acho que a gente tendo isso muito claro, né? Quanto mais clareza tiver disso, do motivo principal, do objetivo principal, se torna
menos difícil fazer essa alteração, essa mudança de hábito ou a inclusão de um novo hábito, porque também isso é uma forma, né? No momento que tu começa a incluir um novo hábito, vai se tornando menos difícil abandonar aquele mau hábito, porque tu já começa a ter, de uma certa forma, algumas respostas, né? Então, ter um motivo para a ação, eu já acho que é uma grande, já é 50%, eu diria assim, do caminho andado. Mas aí a pessoa pode não saber como fazer isso, né? Como iniciar, eu não consigo, eu não sei. Bom, aí é muito importante que se observe, se avalie, porque talvez sim essa pessoa não vai conseguir sozinha. Ela vai precisar de algum recurso, de alguma ajuda, ou de um profissional, ou talvez de alguma outra forma, alguma âncora, né, que auxilie ela nesse processo. E aí eu tenho uma coisa que eu costumo dizer assim também, que nem todos pedem ajuda, mas em algum momento todos precisam. Então, isso é muito importante também da gente avaliar, porque se eu quero efetivamente modificar, eu já entendi que eu preciso criar novos hábitos, né, para atingir determinado objetivo, e eu não sei como fazer isso, então sim, preciso buscar ajuda, né? A gente tem que olhar bem dentro do que é tangível para a gente, do que é alcançável, e reconhecer, né? Acho que aí já é um bom início. É interessante, né? Eu gosto sempre de falar ali do Charles Duhigg, né? Que escreveu, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, tá? Mas ele escreveu O Poder do Hábito, que ele diz que a gente precisa ter esse gatilho, né? A âncora, e tem que ter uma recompensa, tem que ter algo prazeroso, né? E às vezes esse algo prazeroso está relacionado a se libertar de um outro hábito também, aos pouquinhos, né? Mas tem que ser feito, né? Por exemplo, a gente quer fazer uma mudança no nosso... Eu vou trazer um exemplo meu aqui, tá? Eu precisava, né, um tempo atrás, eu precisava resolver questões financeiras. Eu tinha um sério problema financeiro, que era um problema de hábito. Me diz se o meu áudio tá bom, Miriam. Tá bom o meu áudio? Tá bom, eu tô lendo as mensagens aqui. Ah, tá. Eu vi a mensagem da Anne ali, né? Boa noite, meu bem. Aí, boa noite a todos. eu tava com um sério problema financeiro, enfim, tinha que resolver. Só que eu ficava, olha essa palavra que tá super na moda, eu tava procrastinando. Sim, palavrinha super atual, todo mundo conhece. Que delícia! Ui, eu chego a ficar toda arrepiada. Porque eu ia resolver uma coisa primeiro, depois eu ia resolver outra, eu nunca me dedicava a isso. Só que assim, ó, eu tinha desenvolvido um hábito do descontrole financeiro. Antes eu não era, eu era super controlada, eu era assim, ó, menina exemplar. E, né, houve um gatilho emocional, que é o que o Emile Coué, né, fala que uma emoção em pico, ela é capaz de sobrepujar toda uma vida inteira de uma emoção que era padronizada. Ou seja, eu tinha um comportamento financeiro que num momento que eu passei por uma situação emocional de forte estresse, eu inverti, olha só que interessante, eu inverti o meu padrão financeiro de uma pessoa poupadora para uma pessoa extremamente perdulária. E isso foram 10 anos, assim. E eu precisava resolver, e eu não conseguia voltar a ser aquela pessoa que eu era. Então, eu entrei para uma mentoria de finanças e tal, entendi que eu tinha que investir nisso, e nessa mentoria de finanças, a gente já começou sendo apresentada para uma professora de educação física, né? Eu acho que a Luana está aqui ao vivo com a gente, ela é minha colega. E isso
no primeiro momento, o primeiro encontro que a gente teve, como a gente estava tendo encontro com a professora de educação física, a gente teve que fazer umas fotos da gente com a roupa de fazer ginástica, né? E eu fiquei assustada quando eu me vi naquelas fotos, porque não era a pessoa que eu via no espelho. Isso me marcou muito, porque eu passei a fazer atividade física regular, olha, que eu era sedentária, que eu posto nos status seguido as minhas atividades físicas, Sim. porque a atividade física me motivava para ter o controle financeiro, era o gatilho que eu precisava para fazer o controle. Às vezes A é âncora uma coisa que leva positiva, outra. né? E isso era o que precisava. Eu precisava levantar cedo e fazer a atividade física, porque aquilo era o estímulo de eu fazer todas as outras tarefas que eu tinha que fazer para a questão financeira. Mas, né, Miriam, tem que fazer. Não, e assim, tu observou, né, tu conseguiu ter essa clareza e é interessante que a gente, dentro do autoconhecimento, né, que é muito importante para nós, dentro do nosso trabalho aqui, autoconhecimento, na verdade, é indispensável. Né? Toda essa Sim. reflexão que tu fizeste, que tu soube reconhecer, que a tua forma de lidar com o dinheiro tinha modificado e que já faziam anos e que algo tu precisava fazer, isso tudo foi um autoconhecimento, né? É voltar o olhar para si, que eu percebo na maioria das pessoas que eu atendo, principalmente mulheres, o grande público, né? Essa dificuldade de voltar o olhar para si. A gente tem uma demanda grande, assim, atende muitas coisas e quer atender tudo com muita perfeição, né? Com muita excelência. E a pessoa mais importante não recebe o olhar, que é tu mesmo, né? Aí tu não tira momentos, tu não busca as tuas soluções, e aí isso vai se tornando uma bola de neve, realmente vai se tornando cada vez mais difícil. Então, autoconhecimento é importantíssimo, né? Se tu não tivesse tido esse olhar para ti, talvez hoje tu ainda estaria enrolada nas finanças, né? Isso é muito importante também, a decisão, né? Quando a gente decide que não será mais daquela forma e que tu vai buscar uma nova diferença. Isso eu digo que é como se nós realmente ganhássemos uma força energética aí no momento que a gente decide. Né? Então, quando tu decide, é porque realmente aquilo não vai acontecer mais. Né? Tu está te dando a oportunidade de fazer diferente. Só que isso leva tempo. Isso acaba aqui. Isso acaba aqui, só que para construir o novo leva tempo. Leva tempo e aí a gente, por isso que é tão importante ter muito claro a meta futura, o objetivo futuro que se quer chegar, porque aí a gente consegue dividir, trazer a pequenos passos aí para o hoje, para o agora e ver o que de fato hoje, agora eu consigo ir modificando, né, aos pouquinhos para alcançar lá o meu objetivo futuro. Rô, um beijo! Que ela mandou uma mensagem, querida. Um passinho de cada vez, né? Agora eu li aqui mais para baixo, eu vi a mensagem da Sil, faz muito sentido sim, Sil, isso que tu trouxe aqui para nós. A Sil colocou, será que conseguimos mudar hábitos? Não seria criar um novo hábito para o outro cair em desuso? A gente usa o termo mudar, né? Mas na prática a gente está colocando um outro hábito naquele lugar, né? Embora a gente use o termo mudar, que a gente está trocando, fazendo uma troca de hábitos, né? Ela é sutil, mas ela só vai acontecer nisso que a Miriam falou, né? No dia a dia tem que ter a chamada consistência. Dia de cada vez. E eu acho que, pelo que eu percebo, assim, esse é o ponto, tá? A consistência. Eu acho que é aí que as pessoas mais titubeiam, porque entendem que não vão poder deixar de fazer. Realmente não, a gente não pode, né? Se a gente quer mudar, a gente tem que persistir. Porém, é importante que a gente entenda que leva tempo, né? Tantos anos agindo daquela forma,
é normal que, né, se eu nunca fui de tomar água, eu não tenho o hábito de tomar água, eu sempre consumi um copo de água por dia, mas agora eu estou me dedicando e, de repente, quando eu me dar por conta, a água está aqui na minha frente e eu passei a manhã inteira, talvez, sem tomar, e a água estava aqui. Tá tudo bem, é normal a gente ainda cair no antigo, mas veio para consciência, né? Já é Então o aí primeiro tu olha, passo. aí tu olha para tua garrafa, ok, tu passou horas sem tomar tua água, tá aqui, tenho que tomar. Pronto, veio para consciência, faz a ação, né? Então entender que ok, tudo bem, não fazer. Eu ouvi isso logo que eu iniciei os atendimentos de terapia, porque terapeuta também faz terapia. Sim. É importantíssimo o terapeuta fazer terapia. E eu, assim, principalmente ano passado, foi um ano realmente que eu estava muito imersa, né, tentando compreender muito do meu universo, justamente para poder contribuir com as pessoas, né? E eu ouvi isso logo no início do ano passado, algumas questões que eu estava vendo, inclusive a respeito, como eu compartilhei aqui com vocês, de eu não atuar como massoterapeuta, né? E eu trouxe isso para uma terapeuta que estava me auxiliando e disse, porque eu desisti, né? Na época ela dizia assim, não, tu não desistiu, tu tá aí ainda tentando. Passaram-se anos, é verdade, mas eu ainda estou aqui persistindo. Claro que hoje tenho um olhar maduro, tenho uma certeza do que eu quero muito maior do que eu tinha naquele momento, e isso tudo contribui, né? Então, por mais que seja difícil, e aí eu posso trazer aqui para vocês que eu estou, na verdade, basicamente desde o ano passado, enfrentando muitos novos hábitos, porque eu sempre trabalhei como colaboradora, né? Eu sempre fui vendedora, tipo, equipe de vendas. Hoje a minha entrega tem muito mais propósito, mas eu ainda preciso me adequar muito a determinadas coisas, assim, né? Entender esse universo de empreender. Nosso bate-papo de ontem, hein? Então, né? É isso, né? É isso. Então, Desculpa, é eu te interrompi, importante. é que eu lembrei aquilo, veio tudo aquilo de ontem agora. Assim. Mas tudo é valoroso, né, Ceci? Tudo é valoroso. E aí, quando eu percebi, assim, que eu teria... Que hoje isso é muito mais claro para mim, ficou menos difícil. Ficou um pouco menos difícil. Ainda tenho as minhas dificuldades. Ainda me pego, assim, fazendo coisas, né, como colaboradora, abraçando outras coisas. Então, leva tempo, né? A gente precisa ser menos exigente com a gente em determinados momentos, sabe? Não que tu não possa ter excelência no que tu queres fazer. Claro, se isso, né, é valoroso para ti, que tem excelência, só não seja tão carrasco, né? Por quê? Para a gente atingir excelência num trabalho, num feito que seja, vai ter muito erro para chegar à excelência, né? Então, nesse aspecto, não ser tão rigorosa consigo, e mais do que isso, eu acho que também comemorar pequenos ganhos, né? Pequenas coisas que a gente perceber. Isso é o que eu mais procuro trazer quando a pessoa entra num processo de se modificar, se observe, seja uma mudança alimentar, seja uma mudança de comportamento para trazer, para talvez ela precise de um auxílio mais emocional, né? É muito comum, eu tenho algumas clientes assim que me procuram para relaxar, para ter um pouco mais de tranquilidade. Eu tenho muito esse olhar das energias, né? Eu percebo muito que as mulheres hoje utilizam muito, muito da energia masculina, que é uma energia maravilhosa, que é a energia da ação, né? Mas uma tendência fortíssima das mulheres de abraçarem uma demanda enorme também. E aí isso dificulta muito a gente estabelecer novos hábitos,
porque a gente vai abraçando uma demanda grande e muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, não precisa abraçar tantas coisas. Às vezes os problemas nem são nossos, né? A gente quer ajudar e hoje, graças a Deus, eu tenho uma clareza tão linda na minha mente de terapeuta agora de que ajudar às vezes atrapalha, né? A gente precisa ter a permissão para poder ajudar, né? Então, isso é muito comum das mães, das filhas, né? Cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar dos pais, cuidar de N situações, e ok, se você tem essa demanda, né? Mas avalie mais criteriosamente de tudo, né? Que tá se comprometendo em fazer, se realmente precisa abraçar tudo, né? Se não dá para delegar algumas coisinhas aqui e ali, para não se sobrecarregar tanto, né? E a gente que trabalha com desenvolvimento humano, né? A gente vê a dor do outro, claro que porque a empatia é muito desenvolvida na gente, né? A gente vê a dor do outro, a gente quer ajudar, a gente acaba se metendo, né? Isso é uma forma de desrespeito, embora a gente não tenha essa intenção de desrespeitar, Sim. né? E a gente impede que a pessoa se ajude. É a dignidade importante da própria pessoa tomar a decisão do destino dela. É isso, né? A gente, às vezes, não dá isso para o outro. Tu não está dando a dignidade de ele se decidir por si só, e se ele tomar uma decisão que não seja tão boa, ok, a decisão é daquela pessoa, ainda assim, né? Eu quero aproveitar o gancho aqui de uma frase que a Rô colocou, a Rose, e isso é muito interessante que ela botou aqui, mas sabe, essa questão de mudar, né, ela botou entre aspas, as pessoas julgam. Sim, elas julgam, mas julgam de qualquer forma. Não julgar. Não vão julgar. O julgamento, ele vem assim de graça. Mas é muito interessante, né? Às vezes, assim, num comportamento de tu perceber que daqui a pouco determinado ambiente ou determinada pessoa realmente estão te sugando, né? E tu precisa começar a trazer alguns nãos para determinadas questões, sim, tu vai começar a ser uma pessoa ruim aos olhos dos outros, né? Porque afinal de contas, tu está dizendo não por uma coisa que tu fazia, agora tu não faz mais por quê? Quando a gente passa a ser a nossa prioridade e coloca as nossas questões, né, mais à frente, é normal, porque as pessoas não estão habituadas com aquele teu comportamento, né? Então vai vir um julgamento, sem sombra de dúvidas. Isso também faz parte de uma situação que tu vai precisar administrar junto, né, ou após a decisão de fazer a mudança do hábito ou a inclusão do novo hábito, né? É o estranhamento. É o estranhamento. As pessoas que nos amam, elas estão acostumadas a nos conhecer daquele jeito. Quando a gente muda, a gente se torna um estranho para essas pessoas. E elas reagem como tem um estranho aqui no nosso ninho, né? Eu me recordo, faz bastante tempo que eu parei de beber refrigerante. Eu parei de beber refrigerante na época que todo mundo tomava refrigerante. Só os aliens não tomavam refrigerante. Nossa. Ai, Miriam, pelo amor de Deus, não tem noção como foi difícil para os meus amigos, para as pessoas próximas aceitarem que eu não bebia mais refrigerante. Até que eu cheguei a um ponto de dizer que eu tinha mudado de religião. E não mudei. Eu menti, eu disse que eu tinha mudado de religião, que eu era da cientologia e que na minha religião agora era proibido tomar refrigerante. Como ninguém conhece direito o que tem na tal de cientologia, deixa por aqui, não me explica. Mas... então tudo bem, então não, ela é da cientologia, né? Nem eu sei o que tem lá na cientologia, mas deve dar medo, né? Que o pessoal parou de... Sim, o nome já é estranho, né? Aquele eu sou uma estranha na família. E outra coisa que é interessante, assim, né? Às vezes quando a gente quer mudar, isso, né, tu deve acompanhar alguns casos assim também, a pessoa quer mudar. Aí
começa, ele dá aquele gás no início e tem resultados compatíveis com aquele gás. Mas a manutenção do hábito é o que realmente vai trazer diferença. Aquele gás vai te dar um up, né? Às vezes eu faço algumas intervenções, né? Em que a pessoa tem uma sessão de coaching comigo. Aí, dá um negócio super certo, assim. Tá. Daí, minha vida mudou, né? Com uma sessão eu penso, né? Eu sou o Tony Robbins, eu conversei uma vez com a pessoa, a vida dela mudou, eu tenho que cobrar 10 vezes mais do que eu cobro, né? Ou 20. Aí passam assim meses depois, quem volta? A pessoa que não quis continuar lá a segunda, a terceira, a quarta, porque essa consistência faltou. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa precisa desse momento para ela. Né? É porque a gente sabe, né, Ceci, que o resultado só vem quando o movimento é de dentro para fora. A gente pode entregar as melhores estratégias. A gente eu posso falar que eu utilizo muito os óleos essenciais como âncoras. Eu acho que eles funcionam super bem para ancoragem, para auxiliar as pessoas, né? E não adianta eu falar N benefícios dos óleos essenciais para determinadas pessoas se elas não estiverem realmente prontas e decididas, não vai acontecer. Então, isso já mostra, é claro, o terapeuta ou o coach, não somos nós que geramos a cura ou que geramos a realização, é a própria pessoa. O que a gente consegue fazer é quando a pessoa está pronta e ela está aberta a fazer o novo, a fazer o diferente, a gente consegue daí entregar ferramentas, entregar alternativas para que isso possa se tornar realidade, essa mudança, né? E é coisa mais linda quando essa transformação que a pessoa está buscando, essa mudança que a pessoa busca do fundo do coração, é maravilhoso quando a gente vê isso acontecer, né, Miriam? É lindo, verdade. A gente vê assim, eu enxergava isso em ti, que bom que agora tu também enxerga. Que tu pode, ou que tu é de determinada forma, ou que tu consegue determinada coisa. Nossa, é realmente... Bom, é de muito valor, né? É de muito valor pra gente, assim. Então a gente vai se encaminhando, né? A Aline entrou agora, nós vamos gravar, nós vamos deixar gravado, Aline. Em seguida aqui vai entrar pro gravado. Nós não vamos nos estender muito, né? Porque a véia não chata, vamos muito longe. A véia chata aqui tem que dormir. Eu quero dormir. Mas talvez, quem sabe, né, se tiver assim, muitos comentários na nossa live, quem sabe a gente volta e aí tu pode falar pra gente do perfil comportamental procrastinador. Ótimo! A gente pode falar do porquê que eu quero que o meu marido mude, que o meu namorado mude, que o meu chefe mude, o patrão mude, o empregado mude, a esposa mude, o filho mude, sabe? A gente pode fazer uma minha volta. Só do pessoal da minha volta. Eu quero que todo mundo na minha volta mude, né? Porque eles estão tudo errado. Né? Agora eu fui lá, fiz as terapias com a Miri. Agora eu sei muito de todas as coisas. Agora eu que sei, né? Eu tô entendendo muito, meu Deus do céu. Ela disse que eu tinha que mudar. A menina tá louca? Eu não vou mudar nada. Não, ela tá maluca e tem que mudar meu marido, aquele traste do meu marido tem que mudar. Eu não preciso mudar, né? Vai numa sessão comigo, aí eu mostro todo o teu mapa do teu perfil comportamental. Eu digo, olha, esse ponto aqui, tu entende que tu tem que desenvolver e tal. Não. Esse ponto tá ótimo. Tem uns índices que né, quando eu entrego o relatório, ele tem um monte de números ali. E tem uns índices que eu bato o olho e quer ver como a pessoa vai falar que não precisa mudar nesse ponto. É bem onde o número, né, dá uma sequência numérica um pouco diferente. Batata, né?
Vamos, quem sabe fazer. Não, eu acho que isso aí eu não sei por onde começar, não vou mexer nisso daí. Deixa É justamente naquilo que inconscientemente a pessoa entendeu que ela tem que mudar. E aí o que que a gente faz? A gente simplesmente entrega, né? Ó, tá aqui, ó. Olha para isso mais um tempo e amadurece. No momento que tu estiver pronto, eu vou conseguir te ajudar, né? E é aquilo da gente também entender que a pessoa tem o tempo dela, né? Ela tem o tempo para dar essa amadurecida, né? Eu mesmo, em alguns, né, para algumas coisas que hoje eu consigo me desenvolver, eu precisei de um tempo, porque é forte, né? As coisas que a gente tem que melhorar dentro da gente, elas são fortes e elas são bem exigentes, né? Uhum. Miriam, faça o comercial aí, vende, né? O que tu entende que tu tem que vender aí hoje, manda um salve pra galera. Quero mandar um beijo para as minhas amigas lindas, clientes amadas, Maria, Rose, vi vocês todas por aqui, a Aline, vi que entrou ali também, nossa colega. Obrigada por estarem aqui conosco nesse momento, a presença de vocês é muito, muito importante. Eu quero dizer aqui que depois que eu escolhi trabalhar com as terapias, trabalhar com a constelação familiar, para mim, assim, é muito, muito profunda, porque justamente entrega para a gente um olhar de muitas possibilidades. Muitas possibilidades. A gente poder se ver livre justamente do julgamento, né? Porque perceber que cada pessoa tem a sua história, tem o seu momento, né? Isso nos traz uma leveza tão grande de poder reconhecer que cada um tem o seu lugar no mundo e cada um tem um servir especial, não importa o que é. Então, se por algum momento, ou se neste momento a tua vida está um pouco conturbada, não sabe por onde começar, sabe que precisa modificar algumas coisas, me aciona, me chama aqui, que vai ser um prazer para mim servir pela tua saúde, pelo teu bem-estar. E é possível para qualquer pessoa começar de novo, recomeçar quantas vezes precisar para viver uma vida plena, viver uma vida feliz, uma vida saudável, né? Eu quero ler um trechinho aqui de uma parte que eu trouxe sobre essa mudança dos hábitos, tá? Que eu achei bem legal aqui. Criar novos hábitos pode ser, sim, muito desafiador, porém é necessário para construir uma vida próspera. Isso vem muito de encontro com o que justamente Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, traz para a gente. Faça o trivial bem feito. É o básico bem feito. Olha para ti, olha para a tua família, olha para os teus valores e traz isso acima de qualquer coisa. É o que é valoroso para ti que vai te dar força. Para um pouquinho de olhar para os problemas e se posiciona de uma forma a olhar para as soluções. Elas estão todas aí. Pode ser um pouco difícil começar, mas com uma ajudinha daqui, uma ajudinha dali, uma terapia, um reiki, tudo isso facilita, porque somos seres espirituais, somos muito mais do que essa matéria que podemos tocar aqui, a gente tem muito mais do que isso, existe um corpo emocional, existe um corpo espiritual e tudo isso precisa ser visto e validado, tá? Então vai ser um prazer auxiliar qualquer um de vocês. Lindo isso, lindo isso. Pessoal, sigam a Miriam no Instagram. Teu arroba é? @Miriam, com N de navio no final, terapeuta com H no final, tudo junto, @Miriam Terapeuta. Vou botar aqui no nosso comentário aqui, ó. Isso. E se você quer conversar comigo, eu trabalho com análise de perfil comportamental, sim, aquilo que a Miriam trouxe aqui é verdade. Alguns perfis têm uma tendência maior a procrastinar, tá? E existem diferentes tipos de procrastinador.
Tem perfis que têm uma tendência para algum tipo de procrastinação, tem perfis que têm tendência a outro tipo de procrastinação, tá? Não existe um único tipo de procrastinador, não é, fulano é procrastinador. Qual tipo de procrastinador a gente é? É saber o mapa, né? Se a gente sabe aonde é que tem as armadilhas, a gente não passa por elas, né? Ou a gente passa consciente de que a gente está passando pelas armadilhas, tá? Se você quer conhecer o seu perfil comportamental para ter clareza, tá? Dos seus pontos fortes, os seus pontos que ainda precisam ser desenvolvidos, quais são as emoções que estão te prejudicando. Não é que a emoção seja ruim, é que tu não está sabendo lidar com ela, tá? Quais são os teus melhores talentos, aquilo que tu pode aproveitar melhor para te desenvolver super bem. O que tu acredita que precisa mudar nas tuas áreas de talento e como fazer isso? Entre em contato comigo, pode ser aqui pelo Instagram, @CeciliaCelesteA, ou pelo WhatsApp, 82208700, tá? Tem na minha bio também, tem meu WhatsApp, tá? Entre em contato comigo para fazer análise do teu perfil comportamental, né? Que eu te ajudo a traçar um plano de ação para as tuas melhorias. Olha que o ano está começando, esse é um momento excelente para fazer esse mapeamento. E para você que está aqui conosco hoje, tá? Eu tenho um presente, uma sessão de coach com um teste que não é o do perfil comportamental, o teste do perfil de procrastinação. Essa sessão costuma vender por R$390, mas para você que acompanhou aqui a sessão comigo, essa live comigo e com a Miriam hoje, que entendeu o que a gente está falando sobre mudanças de hábitos, tá? Você me chama no direct, avisa que assistiu essa live, que eu faço para você uma sessão no valor de não é 390. Eu faço pela bagatela de R$70, tá? Mas isso não vai durar para sempre. Tá bom? Olha aí, então, entra em como é bom ficar até o comigo. Finalzinho, né? Exatamente. A galera vai saindo, não sabe o que acontece lá no final, né? Tá? Então, super promoção aí, só me avisa que assistiu essa live, tá? Não adianta chegar ali para mim nos meus links e você vai acessar pelo preço de 390. Eu mando um link específico para essa live aqui. Miriam, eu quero te agradecer muito por aceitar esse convite, tá? Eu fazia um tempo que eu queria ter essa conversa que eu vivo contigo, e nos bastidores a gente tem várias, né? Várias. Eu estou muito feliz, muito obrigada por trazer aqui a tua experiência, né? Esse olhar humano, né? Porque é aquele negócio, eu ia chegar aqui metendo o pé na porta, né? Ainda mais que eu tô com sono. E aí tu trouxe esse olhar humano que é tão importante, né? Esse olhar afetuoso. Muito obrigada, meu bem, por aceitar esse convite, por estar aqui comigo. Ai, gratidão, vocês querida. Ficaram até aqui também. Muito obrigada a todos vocês. Gratidão a todos. Um beijo grande. Até a próxima. Até logo. Beijo. Boa noite.